Vou abrir o programa com o Guilherme Batista, direto da 10ª Subdivisão Policial, porque agora há pouco, mais um dos envolvidos no assassinato, na morte do Otoniel de Paula, de 37 anos, aquele vendedor de maquininhas de cartão, aquele motorista de aplicativo, mais um suspeito se apresentou à polícia. Ele foi encontrado morto no último dia 6 de junho no contorno norte de Biporã, estava desaparecido 2 dias antes, a família é desesperada. O carro dele, tinha sido encontrado em Sabáudia. E toda essa história era um mistério para a polícia. 2 já estavam presos, o terceiro aguardou, Guilherme, um bom tempo para se apresentar. Só que hoje, ele chegou acompanhado dos advogados, é a imagem que está no ar agora. E geralmente quando isso acontece, a pessoa sai e responde ao crime em liberdade, porque ela se apresentou, obviamente fora do flagrante. Só que ele tinha um outro mandado de prisão em aberto, Guilherme. O que é que aconteceu que ele prestou o depoimento e saiu daí preso? Juliano, é exatamente isso. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por descumprimento da tornozeleira eletrônica. Então, o Renan Cristaldo Aranda, de 27 anos, chegou acompanhado dos advogados, prestou depoimento em relação ao caso do Otoniel, mas saiu daqui detido por conta desse outro mandado de prisão. Com a prisão, com a localização do Renan, Juliano, a polícia meio que quase coloca um ponto final nessa situação envolvendo a morte do Otoniel. E para a gente saber mais detalhes, na verdade até a versão do Renan dessa história toda, a gente vai conversar com o advogado, os 2 advogados que vieram acompanhando o Renan estão aqui na frente da 10ª, e eu vou conversar com o Júnior Nascimento, que é um dos advogados de defesa. Júnior, qual é a versão apresentada pelo cliente do senhor? Ele admite, reconhece que teve realmente participação na morte do Otoniel? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Só uma correção, por favor. Já havia um mandado de prisão expedido neste processo também. Ah, nesse processo também. Então eram 2 mandados abertos, em aberto. Isso, um por descumprimento, ele estava monitorado, e este também, tá? A versão dele, ele afirmou agora há pouco perante o delegado de polícia, que ficou registrado, que ele teria sido cliente do senhor Otoniel. O Renan é proprietário de uma funilaria. Ele adquiriu uma maquininha para que passasse o cartão, fez todos os trâmites legais, e por algum motivo, que possivelmente vai ser melhor investigado, os clientes passavam esse cartão nessa máquina e o dinheiro não chegava até ao banco do Renan. E isso causou um desentendimento entre eles, que perdurou durante 2 semanas, e no calor do momento houve uma discussão, um bate-boca que levou a uma briga, uma via de fato, e infelizmente veio a causar a morte do senhor Otoniel. Ele teria usado uma barra de ferro. E, no momento, nenhum dos 2 estavam armados, não havia intenção de morte em momento algum. Ele afirma que, como a situação foi se acalorando, em determinado momento ele caiu ao chão, durante a briga, ele viu esse pedaço de ferro, eu não sei exatamente qual seria, e utilizou sim desse instrumento para deferir golpes contra o senhor Otoniel. E depois que ele percebe que essa briga resultou na morte aí do Otoniel, ele também planeja se livrar do corpo. Certo. Sobre esses fatos, ele esclareceu que após a briga, após aquele calor do momento, ter feito tudo isso, de imediato ele já se arrependeu, não sabia o que fazer. Ele alega que num momento, assim, sem pensar direito, achou melhor tirar aquele corpo da oficina. E foi a forma como ele, na cabeça dele, ele teria achado melhor. E também em seguida o carro, ele precisava tirar o carro da oficina e entregou esse carro a um terceiro. Essa é uma outra informação que foi investigada pela polícia, Juliano, num primeiro momento, tanto é que o caso foi tratado como latrocínio, já que depois que o corpo é encontrado no contorno norte de Biporã, a polícia consegue encontrar o carro do Otoniel no município de Sabáudia. A pessoa que é encontrada com esse veículo diz que comprou o carro por R$13 mil, mas no decorrer das investigações, a delegacia, a polícia civil até descartou essa possibilidade e trabalhou realmente com essa suspeita de homicídio. O Renan, então, ele nega que matou o Otoniel para ficar com o carro e nega também ter ter comercializado o veículo com essa pessoa lá de Sabáudia? Sim, ele, assim como o Ministério Público já entendeu, ele esclarece, que o homicídio a motivação do homicídio não foi auferir recurso financeiro,
A motivação teria sido um desentendimento. Em um segundo momento, ele pediu para que um colega dele tirasse esse carro da oficina. Ele também não perguntou mais detalhes, mas esse colega teria negociado este veículo e vendido esse veículo como se fosse um veículo sem documento para um terceiro que até então o Renan não conhecia, não havia contato. O senhor sabe me dizer se esse colega é um dos outros 2 detidos que já tinham sido presos antes do Renan? Não, não é. Não é? Não. E o senhor sabe me dizer a participação desses 2 presos nessa situação toda? Pelo que o Renan esclareceu, a participação dele ficou limitada a adquirir um veículo, mas que até então essa pessoa acreditava ser um veículo com dívidas PVA e multas, né, que não daria para regularizar a documentação. A pessoa adquiriu um veículo que é para ser usado e não regularizado, vamos dizer assim. Não sabia que era um veículo que teria sido tomado, vamos dizer assim, né, teria sido de uma pessoa vítima de assassinato. Então, só para concluir, doutor, o Renan então se apresenta por livre e espontânea vontade, já sabendo que tinha esse mandado de prisão em aberto e, pelo que o senhor me disse, no depoimento ele confessa o crime. Sim, ele trouxe todos os detalhes do crime, trouxe todos os esclarecimentos. Em nenhum momento ele se furtou da sua responsabilidade. Embora o crime tenha acontecido no dia 4 de junho, desde então já vem acontecendo as tratativas com o próprio delegado de polícia para que ele seja feita essa apresentação. Nós entendemos que este era o melhor momento, o Renan também concordou e por isso hoje ele veio aqui se apresentar, trazer a versão dos fatos. E ele não se apresentou antes por quê? Não era o melhor momento, haviam outras situações para serem resolvidas, né? E inclusive essa agora, com o brilhante entendimento do Ministério Público, né, de que não houve latrocínio, e acreditamos que esse teria sido um bom momento. Tá, então, conversamos, Juliano, com o advogado Júnior Nascimento, um dos 2 advogados de defesa do Renan Gustavo Cristaldo Aranda, um rapaz de 27 anos que se apresentou aqui na 10ª Subdivisão Policial pela manhã, já foi inclusive levado por uma viatura da Polícia Civil para uma unidade prisional, onde ele deve continuar detido à disposição da Justiça até o julgamento, mas, de acordo aí com a palavra do advogado de defesa, o Renan veio realmente para confessar o crime. Houve uma desavença, um desacordo comercial. Durante essa briga, o Renan usa então esse pedaço, essa barra de ferro que estava ali na funilaria, Jardim Ideal, na Zona Leste, para desferir golpes contra o Otoniel. Ele também ficou responsável por se livrar do corpo ali no contorno norte de Biporã e pediu para que um colega se livrasse do veículo do Otoniel. Como eu disse, a apresentação do Renan então para a polícia meio que coloca um ponto final nesse crime bastante bárbaro que revoltou todos os familiares do Otoniel e que, segundo a defesa do acusado, teria ocorrido por conta dessa briga, desse desacordo comercial entre acusado e vítima. Juliano. Obrigado pelos detalhes, Guilherme, pelas informações. Então aí a polícia já tem 3 envolvidos nessa história, presos agora, né? Já tinha 2, mais o Renan que foi preso hoje, depois de se apresentar à polícia. Crime esclarecido, tá? O inquérito deve ser concluído, com certeza, nos próximos dias.